Abra lá esse texto de João capítulo 13. Estamos falando nesses dias sobre o mandamento da graça. E hoje eu vou começar uma nova série de mensagens, mas eu quero iniciar com algo que nós já temos falado nessas últimas mensagens. É interessante porque esse texto aqui que eu quero começar, essa nova série, olha só o que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga assim: Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim. Eu sempre falei com você no último domingo que houve tantas situações onde Jesus poderia ter ficado no meio do caminho, poderia ter desistido. Mas é interessante como é que Jesus ele foi até o final. Ele amou até o fim. E tendo lido esse texto, eu quero que você ponha a mão no seu coração para que o Senhor fale ainda mais com você. Nessa nova série, nós vamos estar nessa nova série de mensagens desse mesmo assunto que temos falado. Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos a Ti falar conosco, fala conosco. Na verdade, continua falando ao nosso coração, Senhor, revelando a nós as verdades espirituais da Tua palavra. Meu Deus, nós nos expomos à luz do Evangelho, ó Deus, para que o Senhor derrame em nós a Tua graça, por favor. Espírito Santo, nós te pedimos, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Nós nos abrimos para receber de Ti, para ouvir de Ti. Fala conosco, de forma pessoal e particular, em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar então com você, compartilhei nesses domingos sobre amando como Ele amou, amando como Jesus amou. Então, o centro da mensagem que nós compartilhamos nesses domingos foi como Jesus amou. Como Jesus amou, porque nós, então, percebemos que é possível nós amarmos como Ele amou. Diga assim: é possível, eu amar como Jesus amou. Em primeiro lugar, porque Ele não nos pediria algo que não fosse possível, que Ele seria injusto. Nós sabemos que Ele não é injusto, Ele nos pede então algo que é possível. Segundo lugar, porque nós fomos amados primeiro. Diga: eu fui amado primeiro. Diga mais forte: eu fui amado primeiro. Diga assim: eu posso dar o que eu já tenho recebido. Você já pode dar, porque você já tem recebido, você foi amado primeiro. Em terceiro lugar, porque quando o Senhor nos pede algo, Ele providencia os meios. Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo, Ele derrama no nosso coração o amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos foi dado. Então nós sabemos que podemos amar como Jesus amou. É a vontade dele que nós amemos dessa forma. Mas sabe, algo que é de se admirar é que na maioria das nossas relações, sofrer prejuízos, preste atenção, sofrer prejuízos ou aborrecimentos para que terceiros sejam beneficiados, não é algo assim muito atraente, sim ou não? Sofrer prejuízos ou danos para que outros sejam abençoados ou beneficiados, não parece algo interessante assim, sim ou não? Não sei se você já passou por uma situação dessa no seu dia a dia, de alguém te se beneficiar das suas custas, da sua boa vontade. Isso não parece algo muito interessante.
Para ser honesto, nós até fugimos dessas situações, sim ou não? Quando você vê algum irmão, alguma pessoa que talvez ela aparece quando ela precisa muito de algo, e quando o telefone toca ou ela bate na sua porta, você logo quer dar um jeito de se esquivar de tal pessoa, sim ou não? Porque geralmente quando ela aparece, ou ele aparece, ele é muito beneficiado e você só fica no prejuízo, sim ou não? Nós não gostamos, essas propostas não são muito interessantes. Agora é interessante que Jesus, ele fez exatamente isso. Essa é exatamente a posição que Jesus tomou, se colocou ao se entregar na cruz. Ele resolveu, sofreu dano, prejuízo, para que outros fossem beneficiados, para que outros fossem abençoados. Ele se dispôs a, inclusive, ele, como nós compartilhamos aí em Filipenses 2, a partir do verso 6, ele, sendo Deus, diminuiu-se a tal ponto a se tornar uma outra natureza. Ele teve que aprender a obedecer, inclusive, a criatura que ele criou. Ele teve que se expor a morrer a morte mais humilhante da época, que era a morte de cruz. A morte de cruz era uma das mortes mais humilhantes da época. E ele se dispôs a isso. Veja, é algo que nos deixa chocados. Ele se dispôs, inclusive, a perder, sim, parece que tudo, sem, assim, garantias. Porque, vamos ser honestos, não tinha garantia de que você fosse crer. Ele morreu na cruz ali, sendo filho de Deus. Ele apostou naqueles 12 apóstolos, mas não havia garantia. O amor era um amor que realmente tinha fé de que ia valer a pena. Porque o amor, ele é... A Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Diga assim, a fé opera, age através do amor. Então Jesus foi assim, a fé dele agiu através do amor dele. E a tal ponto que ele foi capaz de abrir mão daquilo que ele mais se importava, que era a presença do Pai, a companhia do Pai. Ele sabia dentro da missão dele que ele iria ter que abrir mão daquilo que ele mais valorizava, que era a companhia do Pai. Lá em Marcos capítulo 15, verso 34, abra lá por favor. Marcos 15, 34. Nós vemos que dentro da missão que ele se dispôs de amar até o fim, ele teve que abrir mão até mesmo daquilo que ele mais valorizava e importava. Marcos 15, 34, me diga que você encontra, diga amém. Está escrito assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Veja, Jesus aqui sentiu-se ausente da companhia do Pai. Você sabia que, olha aqui para mim, você sabia que esse é o único momento que Jesus chama o Pai de Deus? Todas as vezes, se você perceber, Jesus chama o Pai de Pai, chama Deus de Pai. Mas aqui, ele chama Deus de Deus, porque aqui ele estava se sentindo distante. Porque nesse momento na cruz, todos os pecados estavam incluídos nele. A cruz, meu irmão, olha aqui para mim, é como um para-raio. Já viu como é que funciona o para-raio? O para-raio, ele atrai, na verdade, é uma coisa assim, impressionante essa tecnologia. Ele atrai os raios para ele. Já viu isso? Os prédios têm lá na ponta o para-raio. E ele fica atraindo para si os raios, para que não possam cair em outros lugares. A cruz é exatamente isso. Jesus, na cruz, ele atraiu todos os pecados, as maldições para ele, para não pegar em você, para não atingir você. E aí nesse momento, a Bíblia diz em Isaías 59, 2, que as nossas transgressões, coloca lá, as nossas transgressões fazem separação entre nós e vosso Deus. Então nesse momento que Jesus atraiu sobre si todas as transgressões, a
A Bíblia diz: as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, o que eles fazem? Encobrem. Então, nesse momento que os pecados estavam tão grandes ali na vida de Jesus, e ele não pôde perceber o Pai, não é que o Pai o havia abandonado, mas o pecado estava encobrindo ele do Pai, e ele não pôde ver, porque ele nunca experimentou o pecado, ele nunca tinha sentido essa distância de Deus. Ele nunca tinha experimentado esse negócio de não perceber o Pai. Nunca tinha experimentado isso, mas ele sabia que ele ia ter que vir. E ele se dispôs. E nesse momento que o pecado estava ali, todos os pecados, as transgressões, ele sentiu uma ausência tão grande que ele nunca sentiu antes. Ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, cadê o Senhor? Cadê tu? Veja, ele se dispôs a isso. Jesus, ele teve muitas oportunidades de desistir e não desistiu. Repara lá em Mateus 26, verso 36. É um outro momento que a gente fala assim: mas por que ele estava com essa determinação tão grande? Nós sabemos que ele amou até o fim. Mas veja, essas situações são situações que nós paramos para avaliar. Porque se eu tenho que amar como Jesus amou, irmãos, peraí. Então essas situações pelas quais ele passou, que nós vamos passar também, então nós precisamos perceber o que levou Jesus aí adiante. Fala para o seu vizinho assim: você precisa perceber. Fala para o seu vizinho: você precisa perceber o que levou Jesus adiante. Fala para um outro irmão, com liberdade. Fala para ele: você precisa perceber o que levou Jesus a ir adiante. Veja, irmãos, que levou ele a se dispor, inclusive, a estar esse período de ausência do Pai. Por exemplo, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e seus discípulos, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali, além orar. Vou mais à frente orar. Os discípulos estavam ali, ele foi um pouco mais à frente. Verso 37. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Tristeza, uma angústia terrível. Já sentiu isso? E Jesus foi orar e estava aquela angústia terrível. E a Bíblia diz, verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, velai comigo. E aí no verso 39 nós vemos essa é algo interessante de nós avaliarmos. O Senhor falou, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o que o aguardava. Ele, crendo no poder de Deus, poder do Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, irmão, ele sabia que havia uma rota que era dolorosa. Mas, ainda que aquela rota fosse dolorosa, ele está falando: mas eu não quero que seja a minha vontade, porque a tua vontade é perfeita. Eu sei, eu talvez não estou entendendo, não sei, estou aqui limitado a esse corpo humano, e o Senhor é que sabe todas as coisas. Eu confio completamente que a vontade do Senhor é que é perfeita, é boa. Eu quero ir pela tua vontade, não seja a minha vontade feita. Se tiver como passar esse cálice, glória a Deus, mas se não tiver, glória a Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Vamos entender antigamente. Veja, irmãos, Jesus, ele não desistiu nem mesmo quando a vontade dele entrou em conflito com a vontade do Pai. Aqui a vontade humana, aqui a vontade natural, estava entrando em conflito com a vontade perfeita do Pai. Mas nem nesse momento ele retrocedeu.
Porque existem momentos onde a sua vontade humana, pessoal, vai entrar em conflito com a vontade de Deus, sim ou não? Mas nem isso fez. E muitos param nessa hora, sim ou não? Muitos encerram a caminhada nessa hora. Mas Jesus não, Jesus continuou. E ele continuou por uma única razão. Ele falou: não seja como eu quero. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele confiou nesse querer do Pai. Ele confiou nesse querer. É justamente esse o título da minha mensagem: o amor do Pai. O amor do Pai. A confiança de quem é filho. Diga assim: o amor do Pai. A confiança de quem é filho. Diga de novo, diga assim: o amor do Pai. A confiança de quem é filho. Veja, esse amor que Jesus sabia que o Pai tinha por ele, foi o que o levou a continuar, a perseverar, a não ceder em nenhum momento. O amor do Pai, traço, a confiança de quem é filho. Sabe, todo momento Jesus estava declarando isso. João 3, verso 5, olha lá, João 3, versículo 35, perdão. O Senhor, o tempo inteiro ele estava declarando isso. Olha lá que está escrito. João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Põe a mão no seu coração e diga assim: o Pai ama o Filho. E todas as coisas entregou nas suas mãos. Lá em João 15, verso 9, você pode abrir lá também. É interessante porque Jesus falou assim: olha, lá em João 3, nós lemos, João 3,34, ele estava o tempo dele falando, né? Olha, eu quero que vocês amem como eu amei vocês. Mas sabe por que ele pôde amar os discípulos? Porque ele, primeiro, foi amado na eternidade pelo Pai. Olha lá o que diz João 15,9. Como o Pai me amou. O que está escrito aí, irmãos? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Diga assim: tudo começa. Diga mais forte, diga assim: tudo começa no amor do Pai. Jesus falou: como o Pai me amou, eu amei vocês, e agora eu estou pedindo para vocês amarem uns aos outros como eu amei, porque eu fui amado pelo Pai. Quantos dizem glória a Deus? Oh, glória a Deus! Tudo começa no amor do Pai. Eu falei para você, eu quero que você abra de novo Mateus capítulo 3, verso 17. A primeira coisa que Deus disse para Jesus, a primeira coisa que Jesus ouviu de Deus, antes de fazer qualquer milagre, antes de pregar qualquer palavra, antes de expulsar qualquer demônio, antes de pagar qualquer imposto, antes de ser bonzinho ou mauzinho, a palavra de Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia. Primeira vez que Deus vai falar com Jesus iniciando o seu ministério. Primeira coisa que Jesus ouviu. Veja, irmão, Jesus já era amado na eternidade, sim ou não? Jesus já era amado na eternidade. Mas o Pai fez questão de falar para ele, antes de começar o ministério, antes de ser batizado, no momento do batismo, o Pai fala para ele: você é o que, irmãos? O que está escrito aí? Eis que uma voz dos céus dizia o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. É para a segurança e a confiança de Jesus. Era porque ele sabia que ele era filho, e não apenas isso, ele era filho amado. Veja, a confiança e a segurança de Jesus era no fato de saber que ele era filho, mas não apenas filho, porque o Pai não falou apenas para ele assim: esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Foi assim que está escrito, irmão? Como é que está escrito? Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado.
Eu tenho alegria nele. Ele já era amado na eternidade, mas o pai fez questão de falar para ele de novo, aqui na terra agora, começando o ministério. Você é meu filho amado. Oh, aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe, primeira vez na escritura que registra que Jesus foi atacado pelo diabo, Jesus foi atacado justamente a respeito da sua identidade, filho. É interessante porque a primeira coisa que o pai, a primeira coisa que Deus fala para Jesus é: você é meu filho. E não apenas isso, você é meu filho amado. Mas a primeira vez também que o diabo vem para atacar Jesus é justamente: você é filho. Olha lá, vamos abrir lá, Mateus capítulo 4, verso 3. Primeira vez que o pai fala com Jesus é: você é filho. E é filho amado. Mas aí entra o diabo a primeira vez, e a primeira coisa que o diabo fala é: chegando o filho tentador, disse: você é filho? Será que você é? Se tu és, vamos fazer um teste. Se tu és, vamos testar se é. Vamos testar se é filho mesmo. Sabe, o diabo sabe que as coisas naturais, interessante porque o diabo ele sabia que se a identidade de filho de Jesus fosse prejudicada, assim como se a identidade de filho de algumas pessoas for prejudicada, ele sabe que o amor, receber o amor de Deus vai ser algo muito mais difícil. Ele queria prejudicar a identidade de filho de Jesus, porque seria muito mais difícil ele receber do amor com a identidade prejudicada. Sabe uma coisa? Existem muitas pessoas, existem muitas famílias, não é à toa que a maioria das pessoas são atacadas na sua questão de filiação. O diabo, aqui a primeira vez que o diabo foi atacar Jesus, ele atacou o que, irmão? O que ele atacou aqui? Diga assim: filiação. Não, só as mulheres, diga filiação. Os homens, filiação. Todos juntos, diga filiação. Primeira vez que o diabo foi atacar Jesus, ele atacou na filiação. Você é filho? Será que você é filho? Olha aqui para mim. Não é à toa, irmãos, que a maioria das pessoas são atacadas na questão da sua filiação. Talvez se eu perguntar aqui, esse auditório aqui, perguntar aqui, quem é que usufrui do privilégio de estar sendo criado pelo seu pai e pela sua mãe, talvez seja minoria das pessoas. Mas se eu perguntar aqui, eu vou perguntar, só para você saber, quem é aqui que não foi criado pelo seu pai e pela sua mãe junto? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão dela. Você não foi criado pelo seu pai e pela sua mãe junto. Sabe por quê? Porque destruindo a filiação, fica mais difícil receber o canal do amor. O diabo então ele veio aqui atacando a filiação de Jesus, porque ele sabia que essa questão da filiação é algo espiritual, vai ter mais dificuldades. Sabe por que o diabo ataca tanto a filiação das pessoas? A tal ponto onde é tão difícil hoje em dia ser criado pelo pai e pela mãe, porque é o processo que ele começa para atingir, para destruir uma pessoa, para impedir que essa pessoa receba o amor de Deus. Sabe, porque a filiação ela fica prejudicada quando há um divórcio, quando há uma separação, porque aí o menino, se ele foi criado com a mãe, ele perde a filiação do pai. Não, mas vai continuar sendo pai. Não, mas não vai ser a mesma coisa. Agora vai viver de momentos com o pai. Se ele for criado com o pai, ele perde a filiação da mãe. Não, mas vai continuar sendo mãe. Pai, sim, vai continuar sendo mãe geneticamente, biologicamente, mas presencialmente, afetuosamente, da forma como Deus criou para ser, não vai ser mais. É inevitável. Será uma filiação imperfeita. Foi uma filiação imperfeita. Por isso o diabo, quando ele vem para atacar Jesus, ele ataca. Será que você é filho de Deus? Será que você não é filho só do José da Maria? Você está com essas coisas na sua cabeça? Ele vem para atacar a sua filiação, irmão.
Não é à toa que talvez seus pais tiveram um casamento destruído. Que o diabo, na verdade, ele vem para atacar você. Ele vem para atacar eles também. Mas ele vem para atacar desde a infância. Porque atacando a filiação é o canal para receber esse amor. Você sabe, não basta ser filho, mas sim ser filho amado. Quando o Pai se referiu a Jesus no batismo, Deus não disse a Jesus que era apenas filho, disse que era filho amado. E é interessante essa questão de filho, irmãos, porque o diabo ele veio também testar isso, não é? No batismo, o Pai falou: esse é o que, meus irmãos? Esse é o meu filho amado. Meu filho amado. Só as mulheres amado. Os homens amado. Todos juntos amado. Esse é o meu filho amado. Aí o diabo, quando vem para tentar Jesus, ele falou: se tu és filho, a primeira coisa ele fala, veio atacando a filiação, mas ele veio atacar o amor também. Veio para atacar o amor que o Pai falou que tinha por ele. Porque lá na tentação no deserto, ele falou algo. O que ele falou para Jesus? Vai, avança para mim no 5. Falou: então o diabo transportou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: olha, se tu és filho amado, vamos ver se Deus está cuidando de você mesmo, se você está sendo cuidado mesmo. Lança daqui de baixo para ver. Não está parecendo que você está sendo cuidado. Não está parecendo que Deus está cuidando de você. Você está aí nesse pé com fome, inclusive. Lança-te aqui abaixo. Vamos ver se Deus está cuidando de você. Olha aqui. É assim que o diabo faz. Ele vem para destruir a filiação, destruir a família, para destruir o canal, a linha onde Deus pode expressar o amor por você, que é na sua casa. Ele vem justamente para destruir essa visão de amor. Tem pessoas, irmãos, eu tenho descoberto que as pessoas mais duras que eu encontro ao longo do caminho são pessoas que tiveram a sua filiação estragada e tiveram lá na sua casa, lugar onde deveriam receber do amor, receberam o ódio, a violência e estão imperfeitas e estragadas agora. Só Jesus pode fazer um milagre nesse coração. Sabe, a maioria das pessoas tem algum problema na sua filiação. O pai saiu de casa, divorciaram, convivência agora é temporal, ou o pai é uma figura ausente. Tudo isso é o projeto do diabo, assim como foi com Jesus, de atacar a filiação. E você percebe, avaliando, observando a Bíblia, que isso aconteceu no início, mas aconteceu também no fim. Aconteceu no início do ministério de Jesus, mas também aconteceu no final novamente. Quer que você abra comigo? Lá em Lucas 23. Abra lá. Novamente o diabo, ele, através das pessoas que estavam ali próximas à cruz, tentou abalar a confiança de Jesus. Irmão, por que Jesus não desistiu em nenhum daqueles momentos? Que existe algo chamado confiança no amor do Pai. Não sei se já percebeu, é interessante porque uma criança, quando ela cresce sem o amor do pai ou da mãe, com a sua filiação prejudicada, ou ela vai ser uma pessoa tendenciosa, não é que ela é, mas é tendenciosa a ser insegura, tendenciosa a ser pouco confiante, tendenciosa, se a ausência for, isso em relação ao pai, né? Se ela não tiver o pai, vai ser uma pessoa tendenciosa a ser insegura, ou não muito confiante, ou se for do lado da mãe, a tendência de ser, que a mãe a representa o afeto, vai ser uma pessoa tendenciosa a ser fria, indiferente. Todo jeito vai influenciar, vai atrapalhar o canal do amor. E aí interessante que lá em Lucas 23, 33, novamente o diabo vem para atacar esse foco. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram.
E aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, e dizia a Jesus, Pai. Você percebe toda vez que Jesus vai se referir a Deus, Pai. Com exceção daquele momento onde o pecado estava sobre ele, e ele estava sentindo a ausência da companhia do Pai. E aqui ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, a outro salvou, salve-se a si mesmo. Se o que, irmãos? Se és o Cristo, já colocou aquelas pessoas ali para falar, se é o Cristo, salva a si mesmo. Será que você é? Será que você é isso aí? Se és o Cristo, o escolhido de Deus, salva-se. É interessante porque uma pessoa que ela não sabe que é filha, que não faz parte da família, ela é arredia, é desconfiada, é insegura, acha que está atrapalhando. Não sei se você já teve os prazeres de morar de um lugar onde não foi a casa dos seus pais. Não é essa a sensação? Você está atrapalhando o tempo inteiro. Você acha que não é bem-vindo ali, né? A maioria das lembranças ruins das pessoas tem a ver com o tempo em que elas não foram tratadas como filhas. Já conversou com alguém que ela vai falar para você das lembranças que ela teve? Quando ela fala de uma lembrança ruim, geralmente tem a ver com o tempo que ela não foi tratada como filha. Ou uma das piores sensações que uma pessoa pode ter é a de não ser filha, não ser participante, não fazer parte da família. Porque aí, resumindo isso, ela não ser parte, ela não ser filha, ela não ser integrante daquilo ali, em outras palavras, ela vai se sentir não amada. E aí o diabo chegou onde ele queria chegar. É fazer justamente a pessoa não ser amada. Por isso, lá no início do ministério, ele veio atacando a filiação de Jesus. E aí, no final, quando Jesus já está na cruz, inclusive, o diabo vem novamente falar, mas você não é o Cristo? Você é o Cristo? Será que você é? Se é, se, o se indica dúvida, né? Se é, faz uma coisa. Será que se você é? Para lançar dúvida na identidade. Na identidade. Você sabe, há uma estreita relação, há um negócio assim bem colado, entre ser filho e ser amado. Sabia disso? É interessante essa questão de ser filho. Essa questão de ser filho, se sentir filho, tá assim, ligado demais com a questão de ser amado. Repara que, assim, acho que disparadamente, irmãos, a pessoa que você mais amará na sua vida, olha para aí. Certamente a pessoa que você mais vai amar na sua vida é o seu filho e a sua filha. A pessoa que você mais vai amar vai ser o seu filho e a sua filha. Então, daí você chega ao seguinte raciocínio, que a classe de pessoas mais amadas intrinsecamente não são os avós, não são as sogras, mas a categoria de pessoas mais amadas não são os esposos, não são as esposas, e também não são o pai e a mãe, ainda que você ame muito seu pai e sua mãe. Mas a categoria de pessoas, olha aqui para mim, não se distraia com as chuvas que está alegrando seu coração. A categoria de pessoas mais amada, olha aqui para mim. Sabe qual é a categoria de gente mais amada que existe? É a categoria dos filhos. Olha para a sua vida. Talvez você tenha esposo, você tem pai, você tem avó, você tem tio. Se você já tem filho, você vai perceber rapidamente que a categoria dessas pessoas aí mais recebe o seu amor, mais é amado, e você nem sabe explicar como é que veio esse amor. É algo intrínseco. Você nem sabe explicar, mas como é que eu amo tanto esse negócio? Né? Como é que eu amo tanto? Eu nem sei de onde surgiu tanto amor para essa pessoinha. Por quê? Porque é filho.
categoria de filhos recebesse uma porção de amor maior que as outras. Veja, eu amo meus pais. Mas quando eu olho pelo tanto que eu amo meus filhos, eu falo assim, mas não é possível. Eles têm muito menos tempo de convivência comigo, nasceram agora. Mas Deus fez assim, essa categoria de filhos é a categoria das pessoas amadas. Aí o diabo descobriu! Falou o quê? Então, é essa categoria que precisa ser prejudicada. Essa categoria que vem para prejudicar. Agora olha aqui para mim, raciocina. Se essa categoria de filho já é amado no sentido natural e humano, e Jesus que tem um Pai celeste. Se os pais humanos que são maus, perversos, amam seus filhos de paixão, e o Pai perfeito? Você consegue imaginar como é que Jesus se sentia amado? Quando ele olhava para um pai com a criancinha, o amor que aquele pai tinha, mas Jesus olhava aquele pai imperfeito e ama daquele jeito. O meu pai é perfeito, ele me ama demais! Ele não tinha dúvida nenhuma do amor do pai por ele. Eu não sei, não consigo entender, Senhor, o que é que eu passo por essa cruz aqui, Senhor, se tiver jeito, pai, se tiver jeito, passa esse cálice, mas eu confio tanto no teu amor que é perfeito, é sublime, que é maior de todos, que eu quero que o teu amor se cumpra, a tua vontade se cumpra, porque o Senhor me ama demais. Posso entender? Diga amém. Por isso o diabo quis atacar ele, a identidade dele. Você sabe, eu quero encerrar falando desse ataque ao filho crescido. Diga assim, ataque ao filho crescido. Diga de novo, diga assim, ataque ao filho crescido. É interessante, porque o diabo ele vem atacar a filiação, não só quando o filho é pequeno. Porque talvez ele atacou você, quando você ainda era criança. Porque nós podemos colocar da seguinte forma, olha aqui para mim. Jesus ele foi atacado na filiação dele com o Pai, no início do ministério, sim ou não? Lá no batismo. Quando o Pai já tinha falado, você é meu filho amado, eu tenho alegria e prazer em você. Aí o diabo veio rapidamente, logo depois, no início da caminhada de Jesus, e falou, se você é filho amado deles, vamos fazer o teste, vamos ver se você está sendo cuidado. Veja, ele atacou Jesus no início da caminhada dele. Nós podemos colocar isso como, simbolizar isso como se fosse o ataque na infância, porque está no começo. Mas Jesus também foi atacado na identidade dele, quando ele já estava na cruz, depois de 3 anos e meio daquele momento. Quando Jesus já estava finalizando o processo. Mas mesmo assim, já veio para atacar ele. Se é o Cristo, se você é o Cristo, se é o escolhido, coloca lá para mim. Se você é o Cristo, se é o escolhido, então, salva você mesmo. E aí então nós podemos colocar isso aí como o ataque ao filho crescido. Coloca lá, irmão, verso 35. Coloca, deixa projetado para mim. Lucas 23, 35. Veja, sabe, nós podemos indicar esses dois ataques. Interessante que aqui não é mais se você é o filho de Deus que o diabo está colocando. Olha aqui. Lá no começo era, se você é o filho de Deus, faz alguma coisa. Mas agora aqui não é mais. Agora aqui é se és o quê, irmãos? Se é o Cristo, o escolhido. Veja, o que o diabo está atacando aqui de novo? Bom, para você entender melhor, você precisa perceber, ter compreensão que os filhos crescidos, eles enfrentam esse tipo de ataque. É um segundo ataque do diabo. Quando nós somos crescidos, já assim adolescentes mais ou menos, uma das lutas que todos os filhos passam é a respeito da aprovação dos pais. Veja o que significa a palavra Cristo. A palavra Cristo, ela significa ungido. Ungido, a palavra Cristo significa ungido, o escolhido. Porque ungido, quando alguém é ungido, é porque ele foi escolhido, sim ou não? Por exemplo, quem era ungido no Antigo Testamento? Os reis, os profetas eram ungidos, né? Os sacerdotes eram ungidos. Então, quando alguém era escolhido, o rei, o que se fazia? Ungia ele, sinalizando que ele foi escolhido. Você entende? Então, quando se fala, se você é o Cristo, se você é o ungido, se você é o escolhido,
escolhido. Fiz alguma coisa. Sabe uma das lutas que os filhos passam dentro de suas casas, que é apenas o diabo querendo atrapalhar o propósito? Porque quando o diabo fala isso aqui para Jesus, ele está querendo atrapalhar o propósito. Jesus já está na cruz, mas está querendo impedir o propósito na sua casa. Também, quando você escuta esse tipo de provocação do inimigo, é ele querendo atrapalhar o propósito. Sabe como é que o diabo ele vem? Com essas mesmas palavras? Ele vem para falar assim: se você é o escolhido do papai, da mamãe, então isso aqui não deveria estar acontecendo. Se você é o ungido, isso aqui não deveria estar acontecendo. Eles sabem que são filhos. Sabe uma das coisas que o diabo ele vem para atrapalhar a sua filiação? É fazer você achar que você não é ungido do seu pai e da sua mãe. Você não é o escolhido do seu pai e da sua mãe. Aquilo, o diabo não veio tentar Jesus se ele era o filho. Ele já sabia que ele era o filho. Mas aqui o diabo veio para tentar Jesus para saber se ele era o filho ungido, se ele era o Cristo. O diabo também às vezes faz isso na sua casa. Ou fez. E você cresceu a vida inteira achando que você nunca foi ter a aprovação dos seus pais. Você cresceu ou cresce, né, com essa angústia de não se achar ungido, escolhido, aprovado pelo seu pai e pela sua mãe. Olha, isso aí na verdade é só uma estratégia do diabo para impedir o propósito de Deus na sua vida. Assim como fez aqui com Jesus. Ele vem para questionar se você é ungido. Ele vem para questionar se você é escolhido. E aí ele até às vezes faz você chegar à conclusão: realmente eu não tenho a aprovação do meu pai e da minha mãe. Realmente eu não sou o ungido do meu pai e da minha mãe. Eu não sou o Cristo aqui na minha casa. O Cristo no sentido de ungido na minha casa. Os meus pais não me escolheriam nunca. Sabe? A única forma de você lidar com isso é entendendo que o Pai Celeste, diante do Pai Celeste, diante do Pai dos Pais, você é ungido dele. Amém. Você é escolhido dele. Amém. Você é chamado por ele de filho. 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: talvez na sua vida familiar você passe esse dilema constantemente. Não sou Cristo, não sou ungido, não sou aprovado, não sou escolhido na minha casa. E talvez até não seja mesmo. Talvez não seja mesmo o escolhido, o ungido, o preferido. Mas o que você precisa entender é que isso faz parte do programa do inimigo. Assim como foi com Jesus ali na cruz. Você precisa ter essa mesma confiança que Jesus teve. Você acha que essa provocação do diabo ali, com Jesus na cruz, abalou ele? Não abalou. Ele tinha extrema confiança no amor do Pai. Amém. A única forma, meu querido, de você se desviar desses ataques do inimigo é você ter essa extrema confiança no amor do Pai. E olha só o que diz 1 João 3:1. Quantos encontraram? Diga amém. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Põe a mão no seu coração e diga assim: que grande amor! Que grande amor! Vede quão grande amor! Diga assim: eu vejo quão grande amor me tem concedido o Pai, para que eu fosse chamado filho de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a maior experiência de amor que alguém pode experimentar é quando ela é chamada de filho. A maior experiência, olha aqui para mim, a maior experiência que alguém pode, de amor, que alguém pode experimentar, é ele se chamar de filho. Veja com um grande amor. Nós somos chamados de filhos. Aqui a Bíblia está falando, essa é uma experiência. E é tão interessante isso, irmãos. Você já teve essa experiência de ser chamado de filho por alguém? Veja, acontece
poucas vezes, já aconteceu poucas vezes. Mas as vezes que eu ouvi, meu coração até acelerou. Amém. Poucas vezes os meus pais me chamaram, ô filho. Poucas vezes. Eles ainda não têm esse perigo. Mas poucas vezes, às vezes que eu ouvi, o coração até ficou assim, não. Tempo atrás, poucas semanas, eu viajei com eles, eu fui fazer um transporte para eles. E aí, depois que voltou, uma das ocasiões, meu pai falou assim, ô filhão, meu coração ficou... Bem, você já teve essa experiência? Talvez até alguém, se até um líder seu falar assim, ô meu filho querido, você já se sente especial, é ou não é? Olha, se tem algum líder aqui que ainda não chamou o seu discípulo, seus membros, você vai chamar hoje, na final do curso, vai chamar todos eles de filhos. Vê se tem algum membro seu perto de você aí, líder. Fala para eu, meu filho, minha filha querida. Olha aqui para mim. Há uma sensação muito boa. Agora você imagina o que é o Pai nos chamar filhos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao tal ponto de nos chamar filhos. Sabe? Agora você já sabe, a primeira parte está resolvida. Mas lembra, o amor do Pai, a confiança de quem é filho. Diga assim, o amor do Pai, a confiança de quem é filho. Então a primeira parte, assim como Jesus foi resolvido na vida dele, ele sabia que ele era filho, mas ele também sabia que ele era filho amado. E aqui na cruz, quando ele é novamente tentado, o diabo vem para falar, você é o Cristo? Será que você é o escolhido? Novamente o diabo está tentando um amor. Porque, irmão, só pode ser escolhido aquele que você gosta mais. É ou não é? Se você gosta, você escolhe. Se você tem preferência, você escolhe. Você vai na loja comprar, você escolhe aquilo que você gostou mais. Então o diabo está falando, será que você é o escolhido mesmo? Será que você é amado mesmo? Será que o pai gostou tanto de você assim? Sabe, dentro de casa o diabo vem para fazer isso. Principalmente se tem irmão, se eu não. Se tem irmãos, o diabo vem para atacar justamente isso. Será que você é o escolhido? Será que você é o ungido? Não, eu estou achando que é o outro. Na verdade, isso aí é só a estratégia dele para estragar a sua filiação. Para estragar o seu canal. O propósito que Deus tem para você. E aí, nós sabemos que nós somos os ungidos. Você precisa ter essa confiança de que você é ungido de Deus, como Cristo teve. Coloca lá, meu querido, Lucas 23, 35, eu acho. Você tem que ter essa confiança, porque o dia que o diabo vem contra você, você tem a mesma determinação de Jesus de amar até o fim. De amar até o fim. Vamos colocar lá, não é isso não. Deixa projetado para mim, verso 39, eu acho. Mas projeta para mim Romanos 5:8, o último texto que eu vou ler com você. Jesus, ele foi provocado ali na cruz. Se és o Cristo, salva você mesmo. Se você é o amado, se você é o escolhido, essas coisas não deveriam estar acontecendo com você não, hein? Já não sopra na sua cabeça. Se você é o escolhido, se você é o ungido do Pai, isso aí não deveria estar acontecendo contigo. Mas o nosso descanso é esse aqui, ó. Sabe quem que você é o preferido do papai? Fala pro seu vizinho se você é o preferido do papai. Você é o preferido do pai. Você é o preferido. Sabe por que você é? Sabe por que você é o escolhido dele? Porque a Bíblia diz que até quando você não deveria ser escolhido, ele te escolheu. No tempo que você nem deveria ter sido escolhido, ele te escolheu. Olha lá o que diz. Deus prova, diga assim, Deus prova amor, irmão.
Diga assim, Deus prova que Ele ama. Fala pro seu vizinho, fala para ele assim, ó, nós precisamos aprender muito de amor, viu? Porque Deus, Ele prova que ama. Como é que Ele prova que Ele ama? Como é que Ele prova que você é o escolhido? Como é que Ele prova que você é o ungido? Deus prova o seu amor para conosco. No que, irmãos? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós. Olha aqui para mim. Em que momento Deus Pai falou para Deus Filho ir para a terra e morrer por mim e por você? Em 2018, quando você estava aqui assistindo o culto na terra fértil, louvando ao Senhor, foi assim? Quando é que Deus Pai falou para Deus Filho ir se entregar? Quando é que foi? Diga assim, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele falou para o Filho morrer por mim e por você. E aí, até o Filho, Ele falou, o Senhor me ama demais. O meu Pai me ama demais. E se Ele está me enviando para morrer para esse povo, enquanto eles ainda são pecadores, então Ele me ama ainda mais. Então o amor dele é grande demais. Veja, meu querido, hoje, se sendo você pecador, Ele enviou o Filho por você, e hoje? Você já tem um Filho morando dentro de você. Fica assim, quão grande amor me tem concedido o Pai. Fica assim, quão grande amor me tem concedido o Pai. Ele me chama de filho, e filho amado. Fica assim, Ele me amou quando eu ainda era pecador, falho. Ele me amou quando eu ninguém me amava. Ele me viu, ninguém me via. Fica assim, Ele me viu quando eu não via. Ele já me amava. Quero que você fique de pé.